Pois bem, sejam muito bem-vindos, seus putos e suas raparigas, ao canal do Professor Ranir, diretamente de Lisboa. Estamos aqui hoje falando sobre um momento histórico na vida do Brasil, um momento em que o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Pois ora bem, veja bem, sabias que tivemos um rei português cá no Brasil? Aliás, tivemos dois monarcas portugueses cá no Brasil. Dom João VI, que seria o pai daquele que fez a independência do Brasil. Quem seria? Dom Pedro, aquele conhecido por Dom Pedro I. Pois bem, e é sobre isto que nós vamos falar na nossa videoaula de hoje. Vamos falar sobre o período joanino na história do Brasil. Período este que foi o período que dá início ao processo de independência do nosso país tão amado, esta terra amada, esta pátria amada. Não, pátria amada tá ruim. Esta terra chamada Brasil. Oh, raios! Pessoal, tudo jóia? Desencarnei o português, tô chegando aí na área aí. Vamos falar do período joanino, este período em que é o início do processo de independência do Brasil. Digamos que ali é a semente, ali é o namoro com o processo de independência do Brasil, que vai acontecer entre 1808 e 1821, período este que a corte portuguesa é obrigada a vir para o Brasil. E por que eles foram obrigados a vir para o Brasil? Por quê? No início do século XIX, lá na França, fruto da Revolução Francesa, vai chegar ao poder o tio Napo. Quem seria o tio Napo? Mais conhecido por Napoleão Bonaparte. Apesar deste nome forte e pomposo, Napoleão era um carinha bem pequenininho, mas com ideias muito grandes. Entre as suas ideias era formar um grande império. Poxa vida, mas que mania que os caras têm de formar império? É o Darth Vader, é o Hitler, é o César, é o Otávio. Cara, todo mundo quer formar império, pelo amor de Deus. E Napoleão não seria diferente disso. Napoleão quis formar o império, mas a sua grande pedra no sapato era a Inglaterra. Afinal de contas, a Inglaterra era uma ilha. Ilha esta que tinha a melhor frota marítima. Napoleão foi conhecido desde a Revolução Francesa. Aliás, ele chega ao poder por causa da sua extrema habilidade como militar, como general, revertendo derrotas inevitáveis em vitórias grandiosas. Porém, Napoleão tinha a capacidade de fazer isso em terra. No âmbito naval, a Inglaterra era uma potência intocável. A sua marinha não tinha nada melhor no planeta Terra. Lembrando que a Inglaterra é uma ilha. Para chegar até a Inglaterra, tem que atravessar o Canal da Mancha. Tu sabe o que é o Canal da Mancha? Vou botar um mapa aqui pra ti, ô analfabeto, tu não sabe o que é o Canal da Mancha. Mas tá aqui o Canal da Mancha. É esse pedaço de mar que tá entre o continente e a ilha da Grã-Bretanha. Aliás, a Inglaterra, ela faz parte da Grã-Bretanha. Eu não sei o que é Grã-Bretanha. Eu não sei o que é Grã-Bretanha. Grã-Bretanha é um conjunto de ilhas ao qual a Inglaterra também faz parte. Mas eu não vou te contar isso agora, senão vai ficar muito longo. Dá uma pesquisada se tu ficou na dúvida. Que é tudo de barbadinha, tudo de mão beijada? Ah, não, né? Por favor, vamos dar uma pesquisada nisso. Diante disso, então, Napoleão não tinha como vencer a Inglaterra. O que Napoleão fez? Os países que ele não dominava, e ele dominou vários países, ele estabeleceu aliança. E aquele que ele não estabeleceu aliança, ele estabeleceu regras. E a principal dessas regras era o chamado bloqueio continental, no qual qualquer país europeu estava proibido de fazer comércio com a Inglaterra. Tu deves estar te perguntando, por que isso? Simples, a Inglaterra era uma potência industrial. Se ela não poderia vender as suas mercadorias, certamente ela iria quebrar, não tenha dúvidas disso. Então, essa era a estratégia
para que Napoleão quebrasse as pernas na Inglaterra. Aliás, tem um carinha aqui no norte, aqui, ó, Tio Sam, dos Estados Unidos, que faz isso com Cuba, que é uma ilha desse tamanho. É, Cuba, que faz vacina, que empresta médico pro mundo inteiro. É, comunista, professor de história, tinha que ser tudo comunista mesmo. Comunista ou não comunista, inclusive não sou comunista, mas a verdade tem que ser dita, é para isso que serve a história. Olha só como essa estratégia de embargo econômico, ela já existe faz muito tempo, muito tempo. Voltando à questão napoleônica, Napoleão então proibiu que qualquer país fizesse comércio com a Inglaterra. Desta forma, Portugal estava inserido entre esses países. Contudo, Portugal tinha muitos acordos comerciais com a Inglaterra. E a Inglaterra viu em Portugal a oportunidade de escoar os seus produtos pela Europa. Óbvio que Napoleão, mais cedo ou mais tarde, viria a ficar sabendo disso. Desta forma, então, Napoleão deu um ultimato a Portugal. Ou tu ficas do meu lado, ou eu vou invadir o teu país. A Inglaterra, por outro lado, temerosa de que Portugal ficasse ao lado da França, o que a Inglaterra fez? Ela também pressionou a Portugal. Se tu ficares ao lado dos franceses, nós vamos até o Brasil e vamos fazer a independência da colônia mais rica de vocês. Gente, o Brasil era muito maior, muito mais rico do que a sua metrópole, Portugal. Isso para Portugal era um grande problema. Diante dessa circunstância, o que acaba acontecendo? Portugal ficou numa sinuca de bico. Por que a Inglaterra pressiona tanto Portugal? Porque a Inglaterra tem muito medo. Portugal tinha uma frota marítima significativa. Se caso a França se apoderasse da frota portuguesa, seria ainda mais difícil para a Inglaterra repelir a marinha francesa. Desta maneira, então, os ingleses tiveram a ideia de conduzir os portugueses até a sua mais rica colônia, ou seja, convenceram o então príncipe regente, Dom João, para que ele transferisse a capital do Império Português de Portugal para a sua mais rica colônia, ou seja, o Brasil. Reparem que eu não falei imperador, eu falei príncipe regente. Por que eu usei essa palavra? Porque a sua mãe ainda era viva, Dona Maria I, que sofria de debilidade mental. Ela tinha problema, ela era louca. Tanto é que ela ficou conhecida como Dona Maria I a Louca. Desta forma, então, quem teve que tomar a decisão foi Dom João, o príncipe regente, saindo em novembro de 1807, chegando ao Brasil nos primeiros dias de janeiro. Desembarcou primeiro na Bahia, logo em seguida desceu para o Rio de Janeiro. A sua esposa, Carlota Joaquina, a qual eu te recomendo um filmaço chamado Carlota Joaquina, que vai contar muito bem essa história para ti, tu vai dar muita risada. Se por acaso eu achar o link, eu coloco aqui na descrição do vídeo, onde é que tu podes assistir Carlota Joaquina. Se eu não me engano, tem aqui no YouTube aqui uma versão gratuita para te assistir, e é bem interessante se tu queres conhecer um pouco mais da história do Brasil. Chegando aqui no Brasil, então, imaginem que ele saiu de lá, alguns falam em 10 mil, outros falam em 15 mil pessoas. Os caras limparam os cofres de Portugal, trouxeram as obras de arte e vieram para cá. Muitos nobres e muitos funcionários desses nobres. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, o que estava acontecendo? O Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena mesmo. Para te ter uma ideia de como o Rio de Janeiro era pequeno, a Praia do Magistério, ou de Pinhal, era uma metrópole perto do Rio de Janeiro, lá no início do século XIX, especialmente em 1808. Então, como eles teriam que fazer para acomodar esse monte de gente? A primeira coisa que Dom Pedro fez foi justamente achar acomodações para esse caminhão de gente. Ele então, como monarca absolutista, apesar dele ter cara de panaca, ele não era panaca. Ele era um cara que agia como qualquer rei absolutista com mãos de ferro. Ele fez um decreto em que ele expropriou a casa de parte da população do Rio de Janeiro. Então o exército português chegava, batia na casa, a pessoa abria, estava lá um cara do exército dizendo: esta casa teve o privilégio de ser escolhida pelo príncipe regente Dom João para abrigar os membros da corte portuguesa. O senhor tem 24 horas para sair apenas com os pertences pessoais.
cara, eles carimbavam PR na porta da casa, que significava príncipe regente. Os brasileiros, muito gaiato e tal, já chamaram isso de ponha-se na rua. Os caras simplesmente não tinham direito, não tinha direito a advogado, não tinha direito a coisa nenhuma. Os caras eram postos pra rua, gente. Imagina tu tá na tua casa, vem lá um brigadiano ou alguém do exército, cara, tu tem que sair da tua casa, mas a casa é minha, eu já paguei tudo. Não interessa. Isso é o absolutismo. Olha o quanto é importante nós preservarmos a Constituição, a democracia, as leis que nos defendem. Isso é importante para que façamos uma reflexão sobre a importância de respeitarmos, sermos cidadãos para defender sempre as leis. Bom, agora como a capital do Império Português era o Brasil, a corte estava aqui no Brasil e não em Portugal, era fundamental angariar recursos, era fundamental acabar com o pacto colonial. E a primeira coisa que se fez para acabar com o pacto colonial justamente era a chamada abertura dos portos às nações amigas. E essa abertura dos portos às nações amigas, quem se beneficiou? Óbvio que quem se beneficiou foi a Inglaterra. Óbvio que quem se beneficiou com isso foi a Inglaterra. Só para vocês terem uma ideia, os produtos ingleses que aqui chegavam com uma taxação de 15%. Os portugueses chegavam com 16%. Olha só, o dos irmãos deles, né, de sangue, era mais caro do que os dos ingleses. E as demais nações pagavam uma taxação de 24%. Juntamente a isso, é importante destacar os tratados de comércio e navegação e de aliança e amizade. Nesses tratados, um dos aspectos que aí entra a questão chamada é para inglês ver, você já deve ter ouvido esse termo, né? Isso é para inglês ver, está de que a ocupação do Brasil seria abolida com a chegada da corte ao Brasil. Óbvio que isso não aconteceu nesse período. A corte chega aqui em 1808, sai em 1821, nada foi feito relacionado a isso. O final da escravidão no Brasil só vai acontecer em 13 de maio de 1888. Por isso que se diz que é para inglês ver. Afinal de contas, a Inglaterra, que era uma potência capitalista, via com um péssimo olhar a permanência da mão de obra escrava, pois escravo não consome. Não somente o escravo não consome, como os capitais que poderiam ser direcionados para comprar equipamentos e maquinários ingleses eram direcionados para comprar pessoas. Mas tu deve estar te perguntando, mas os ingleses não se preocupavam nem um pouquinho com as pessoas? Também haviam grupos de ingleses que também se preocupavam com as pessoas, mas tenho certeza absoluta que este não era o ponto fundamental da preocupação dos ingleses. Até porque os ingleses fizeram a sua revolução industrial utilizando muito do capital do tráfico negreiro. Eu quero destacar para vocês também muitos pontos que vão ser fundamentais para que o Brasil ganhe autonomia. Antes de eu falar desses pontos, é importante eu destacar que com a chegada da família real ao Brasil, com o Brasil se tornando a capital do Império Português, o pacto colonial deixa de existir. O Brasil vai ganhar autonomia política, jurídica, econômica, inclusive o próprio nome do Brasil vai ser chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, o Brasil deixa de ser uma colônia e assume a postura de sede, de capital do Império Português. Juntamente com isto, teria que haver substanciais mudanças. E que mudanças são estas? A Casa de Suplicação, que é uma espécie de fórum, de judiciário, a fundação do Jardim Botânico, de teatros, a missão francesa aí com destaque para Jean-Baptiste Debré. Muito do que se conhece dessa época são através dos desenhos do Debré. A fundação do Banco do Brasil aboliu lei que proibiam fábricas e Dom João, como vingança, invadiu a Cisplatina e a Guiana Francesa, como uma forma de espetar a França e a Espanha pelo que fizeram aos portugueses. Com todas essas ações e esse período entre 1808 e 1821, Dom João vai pegar muito apreço e carinho pelo Brasil. Na verdade, falam alguns historiadores de que ele nem desejava mais voltar a Portugal.
Entretanto, a Inglaterra fez a resistência junto com aqueles nobres que permaneceram em Portugal e conseguiram finalmente expulsar as tropas napoleônicas do território lusitano. Diante disso, esta nobreza vai realizar, no início da década de 1820, a chamada Revolução do Porto. Revolução do Porto esta que exige o retorno imediato de Dom João VI para Portugal. Reparem que eu estou usando agora o termo Dom João VI. Sim, a mãe dele vai falecer aqui no Brasil e ele vai deixar de ser príncipe regente e se torna imperador português. Voltando à questão da Revolução do Porto. Esses nobres, então, exigem o retorno de Dom João VI para Portugal, exigem que ele assine uma constituição, ou seja, deixando de ser um monarca absolutista e passando a ser uma monarquia constitucional em Portugal. E outro aspecto fundamental é que eles queriam restabelecer o pacto colonial. Aí ficou difícil, né, gente? Aí ficou difícil. Os caras já estavam acostumados a ter muita liberdade no Brasil, liberdade política, econômica, jurídica. Aí, de repente, querem voltar tudo atrás. O que há mais de 10 anos já havia sido abolido, não deu certo. Dom João, quando retorna, ele assina tudo e deixa seu filho aqui, Pedro de Alcântara, que se tornará Dom Pedro I, fazendo a independência do Brasil. Mas isso é uma outra história. Um grande beijo para vocês. Não se esqueçam, aqui embaixo tem um polígrafo de história, tem um PowerPoint e tudo o que vocês precisam para poder pensar e refletir com as questões que também estão aqui embaixo, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!